Você está lendo com a igreja Êxodo 3, 10. Êxodo, capítulo 3, versículo 10. Êxodo 3, 10. Amém? Diz assim: Deus está falando com Moisés, está dizendo para ele: vem agora, pois, e te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então Moisés disse a Deus: quem sou eu que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? E Deus disse: certamente eu serei contigo. Até aqui, nossa igreja pode se sentar. Deus, Ele chama pessoas, Ele escolhe vasos, transforma em vasos, para abrir caminho para outras pessoas, para abrir caminho para um povo, para abrir caminho para uma família, para abrir caminho para um familiar, para uma alma. E aqui ele está chamando Moisés e está dando uma ordem para Moisés e um trabalho para ele, dizendo que ele vá até o Egito, porque Deus vai usar ele para tirar o povo do Egito. Então aqui Moisés, o trabalho dele era abrir caminho para o povo, e Deus manda ele lá no Egito, e depois tem todas as pragas, e eles saem para o deserto. E quando eles chegam no deserto, o deserto tem problema de noite e de dia. Se você está no deserto, não vai ter sossego nem de dia nem de noite. Você pode dizer: eu estou sofrendo de dia, e quando chega a noite eu penso que vou descansar, é sofrimento de novo. Porque no deserto quem anda de dia é queimado pelo sol, quem anda de noite vai sofrer com frio, e pode morrer também com frio, pode morrer pelo calor. Então quem anda no deserto tem luta de dia, tem luta de noite. Talvez você está dizendo que eu não tenho sossego. Dias passam, a noite entra, outro dia vem, e é sempre problema, sempre sofrimento. De dia o sol queimando, de noite é o frio. Mas aquele povo, por estar seguindo o que Deus falou, seguindo Moisés, eles não estavam desamparados. E você também e eu não estou desamparado. E quando vem um sol para nos queimar, Deus põe a sua nuvem e refrigera o seu povo. E na noite também você não vai morrer de frio, porque Ele colocou uma coluna de fogo para te aquecer. Então Ele não te deixa morrer de dia de calor, Ele não te deixa morrer de noite com frio. Mas se você estiver sem Ele e não andar com Ele, pode morrer. Por isso que muitos morrem no caminho, porque deixam de andar com Jesus. Mas quem crê nele vai andar no deserto, vai passar por tribulação, mas vai continuar vivendo. Você pode sofrer e dizer: eu não tenho sossego noite nem dia, e eu não vejo nada, eu não vejo, o tempo passa e é sempre sofrimento. Mas sofrimento com Jesus vai chegar do outro lado. Quem sofre com Jesus não vai sofrer em vão. Quem está passando por um problema, por uma situação, por um tempo, tudo para Deus tem um tempo. Tem um tempo que parece que nunca vai terminar, mas é só um processo. O caminho no deserto, ele não foi o fim do povo, ele foi o começo. Ele durou um pouco mais por causa da dureza do coração do povo. E às vezes o nosso caminho dura mais um pouco, o nosso sofrimento dura mais um pouco, por causa do nosso coração duro, por causa do meu coração duro. Então Ele escolhe Moisés para abrir caminho para o povo. E Ele te escolheu, Ele te tirou lá do mundo e te colocou aqui, porque Ele quer também que você seja um vaso como Moisés foi usado para abrir caminho para outras pessoas. E quero falar de Davi. O povo chegou numa situação em que o gigante não deixava eles ir adiante. Eles iam até ali e o gigante estava afrontando, e ninguém tinha coragem de enfrentar aquele gigante. Então Deus vai lá, escolhe Davi, chama ele
e envia ele para abrir aquele caminho que estava fechado para o povo de Israel. Ninguém poderia abrir aquele caminho. Um olhava para o outro e dizia: para mim não dá. E o outro dizia também: para mim eu não posso. Nem o rei, ele dizia que também para ele não dava. E quando Davi chegou, ele dizia: não, se nós não podemos, tu muito menos. Mas Davi disse: eu vou em nome de Jesus. E com uma pequena pedra, ele derrubou o gigante e abriu o caminho para aquele povo. E diz que depois que ele derrubou o gigante, todo o povo se encorajou e seguiu e venceu a batalha. Todos criaram coragem, todos criaram coragem para lutar e para vencer. Davi foi usado para abrir o caminho para o povo de Israel. Maravilha, Jesus, aleluia. Maravilha. Pedro também foi usado. Jesus chamou ele de pedra, e ele era a pequena pedra. Nós somos pequenos também. E ele chamou Pedro de pequena pedra, fragmento de rocha. Ele disse que sobre ele, com ele ia iniciar a igreja, sobre Jesus, o alicerce é Jesus. Mas com Pedro, ele ia começar a sua igreja. E foi Pedro que abriu o caminho para a igreja na terra. Ou seja, Jesus usou Pedro. Pedro era pequeno, mas Jesus usou ele. Jesus, ele usa as coisas pequenas para fazer grandes obras. Assim como ele usou Moisés, Deus fala com Moisés e o povo sai do Egito e começa a andar no deserto. E o povo chega num lugar onde não podia mais prosseguir. Então dali precisava que abrissem o mar, somente abrindo o mar para eles passarem. Eles não podiam voltar para trás, não podiam ir para nenhum dos lados. Eles só tinham um caminho na frente, mas à frente tinha o mar. Então Deus usa Moisés para abrir aquele mar para o povo passar. Deus usou Moisés para abrir caminho para o povo. Só que tem um detalhe: ele usou Moisés, mas na mão de Moisés tinha uma coisa insignificante, que foi ela que tocou no mar para abrir. Deus olha para Moisés e diz: usa a vara que está na tua mão e o mar vai se abrir com essa vara. E essa vara somos nós, na mão de Jesus. Essa vara, ela é insignificante, ela não aparece, ela pode ser pequena, ela é uma coisa que não é considerada muitas vezes, mas na mão de Jesus ela pode fazer grandes obras. Ele usou a vara para fender a rocha, para sair água para o povo. Foi a varinha que foi usada. Foi ela mesma que abriu o mar. Mas Deus usou Moisés. Moisés, a gente conta a história de Moisés. Ninguém conta a história de uma varinha que abriu o mar. Mas Moisés simboliza aqui Jesus. E nós somos essa varinha na mão de Jesus. Estou falando besteira? Não, a Bíblia diz que nós somos enxertados na oliveira verdadeira. Nós somos jambuzeiros bravos. Então nós na mão dele. E diz que se nós não tiver enxertado neles, nós morremos. Mas se tiver enxertado neles, nós podemos fazer grandes obras. E foi assim que Deus usou Moisés. E Moisés usou a varinha que simboliza eu e você. Somos pequenos, insignificantes talvez para o mundo e para a história, mas para Jesus, Ele tem poder de te usar. Na mão dele você pode abrir um mar, na mão dele você pode sustentar um povo. Então Jesus escolheu coisas pequenas, coisas insignificantes que não aparecem. Talvez você se ache pequeno. Eu sou pequeno, eu sou insignificante. Deus não tem uma obra na minha vida porque eu não apareço. Você não aparece, mas tem que estar na mão dele. Se estiver na mão dele, ele vai fazer uma grande obra na tua vida, como fez com Moisés. Ninguém fala da varinha da mão de Moisés, mas aquela varinha tocou no mar. Não foi a mão de Moisés que tocou no mar. Moisés usou a vara, mas estava na mão dele, porque se não tivesse na mão dele, era só um galho seco. Assim como nós, se não tiver na mão de Deus, somos folha seca, como diz até aquele louvor, folha seca voando, sem destino. E nem precisamos aparecer também, porque quem precisa aparecer é Jesus. Nós somos apenas usados para que Ele apareça, assim como João Batista, ele foi usado. Ele não operou milagres. As pessoas não tinham história para contar de dizer ele curou um cego, ele ressuscitou um morto. Não, ninguém contava a história dele.
mas disse que o que ele fazia e o que Deus quer dizer para cada um de nós aqui, que a gente, se não faz, comece a fazer, e se faz, continue fazendo, que é falar, pregar a verdade, como ela é, como ela sempre foi, como ela está escrita na Bíblia, porque isso é uma coisa muito importante. Jesus chamou João Batista, diz que ele era o maior de todos os homens, que ninguém nascido de mulher era maior que ele, e a única coisa que ele fez foi pregar a verdade. Glória, maravilha. O Moisés, ele usou a vara. O pastor, ele costuma usar a vara também. Só que essa vara tem a vara e o cajado. O cajado é para trazer a ovelha para perto, para puxar ela, para acolher. E a vara não é para bater. De repente você pode pensar, o pastor veio com a vara para bater em mim. Não, é para te defender do lobo, é para te defender. A vara, ela é um instrumento de ataque, de defesa, para defender as ovelhas. O pastor usa a vara para defender as ovelhas. Então, se você ouvir uma palavra que parece que está te batendo, não é para bater em ti. Quem vai sofrer com essa palavra não vai ser tu, não vai ser a ovelha. A ovelha não sofre com vara. A ovelha não sofre com a vara. Quem vai se magoar, quem vai se ferir é o lobo. Se tiver lobo no meio, vai se sentir ferido, porque a vara é para ferir o lobo, não é para ferir a ovelha. A vara não bate em ovelha. E diz a Bíblia em João 10:41, então muitos vinham até Jesus exaltando. João não operou nenhum milagre, todavia, tudo quanto falou sobre este Jesus era verdade. As pessoas podem não ter visto tu fazer milagre nenhum, pode não ter visto coisas grandes na tua vida, pode não ter visto tu pregar em congresso, mas um dia elas vão se encontrar com Jesus, e quando elas se encontrarem, elas vão dizer, tudo que ele me falou era verdade. Hoje eu conheço Jesus por causa daquele irmãozinho lá que me falou. Era pequeno, era esquecido, não era avisado, mas o que ele falou era verdade, porque hoje eu conheço Jesus através da boca dele. Então continua falando a verdade, somente a verdade. Não importa tanto grandes obras, ainda que Deus queira fazer grandes obras, mas o mais importante é viver e falar a verdade. Muitos podem dizer que você não é útil, não faz nada. Aquele irmãozinho lá não serve para nada, ele não faz nada. Mas não faz na visão do homem, mas para Deus, se você viver e falar a verdade. Uma palavra sua pode salvar uma alma. Por que todas as pessoas estavam elogiando ele, dizendo, ele não fez um milagre na verdade, mas tudo que ele falou de Jesus era verdade. Quando você falar de Jesus, pessoas vão ser salvas por causa da verdade, não por causa de milagres. Não faz nada, mas quando ele abre a boca é para falar a verdade. E essa palavra me chamou a atenção por causa que eu estava vendo um vídeo, descobri sobre uns manuscritos, chamado de Manuscritos do Mar Morto. E isso não é um livro fora da Bíblia, não é uma coisa extra-Bíblia. Ele é escrituras, a própria Bíblia escrita, são cópias da Bíblia, da própria Palavra de Deus, que foram encontradas dentro de pequenos vasos. Então diz que em 1947, o pastor de cabras de Curã, em Israel, perto de Jericó, era no Mar Morto, descobriu uma centena de pequenos vasos enterrados, que preservavam dentro deles cópia de manuscritos. E quando eles abriram, desenterraram esses vasos, dentro deles tinham cópias da Bíblia. Foram escritas manualmente, muito antes
A Bíblia já tinha sido escrita, mas esses livros eram escritos à mão pelos próprios autores. Então, cientificamente, esses manuscritos eles foram usados para dar mais veracidade à Bíblia. Então, o livro mais confiável, cientificamente, que existe na Terra é a Bíblia. E por causa dessas cópias que foram perfeitas, que não tiveram mudanças. Então, diz que nesses vasos, nesses pequenos vasos de barro, foram encontrados esses manuscritos, palavra de Deus, a própria palavra de Deus estava dentro desses vasos. E diz que eles estudaram e fazia mais de 1000 anos que esses vasos estavam esquecidos e enterrados. E quando eles abriram e compararam com a Bíblia como ela está escrita hoje, diz que por 1000 anos se passaram e que as variações foram nulas. Então eles chegaram à conclusão que em 1000 anos a Bíblia não mudou uma palavra. E aqui, quando eu li isso aqui, Deus falou comigo e disse: eu tenho pequenos vasos, alguns já estão desenterrados, mas outros ainda estão enterrados. Eu tenho pequenos vasos que quando abre a boca, dentro deles tem a palavra verdadeira. Quando abre a boca, há 1000 anos era uma palavra, e hoje, depois de 1000 anos, ainda é a mesma palavra. Quando eles abrem a boca, ainda é a mesma palavra. Mas o mundo quer enterrar de volta esses vasos. Mas Deus tem guardado vasos, porque dentro deles tem tesouros. E Ele diz que ainda tem vasos e que estão enterrados, mas dentro deles tem tesouros. Estão enterrados, estão esquecidos, mas tem tesouro dentro deles. E você pode dizer: eu já enterrei os meus dons, eu já enterrei a minha história, eu já enterrei tudo que Deus me prometeu. Mas Deus está dizendo: está tudo aí dentro, só está enterrado. A hora que você sair daí, as promessas vão se cumprir, e a palavra de Deus vai se cumprir na tua vida, porque ela está dentro de ti. Você tem palavra de Deus aí, você tem promessa de Deus, mas elas estão enterradas. Glória. São pequenos vasos de barro, como diz esses achados. Jesus ele foi lá no mundo e ele desenterrou muitos vasos que estão aqui hoje. E ele pergunta para ti, depois de todo esse tempo, se abrir a tampa do vaso, vai sair palavra? A palavra é a mesma ainda ou já mudou? Esses vasinhos eles ficaram guardados por 1000 anos e a palavra era a mesma. Diz que não havia nenhuma variação, porque em nosso Deus não existe sombra de variação. A gente foi tirado lá do mundo. Nós estávamos enterrados, mas não era por Deus, era pelo Satanás. Nós estávamos enterrados no pecado, nós estávamos enterrados na imundícia, estávamos enterrados em tudo que o mundo pode oferecer. E Deus foi lá e nos tirou de lá. E Ele nos colocou numa terra boa. Mas de repente muitos de nós nos enterramos. Ou como aquele homem dos 10 talentos, que pegou 1 talento, os outros usaram. E ele disse: não, eu vou enterrar. De repente você enterrou seu talento, mas enterrado não é perdido. Está enterrado, mas está aí, está dentro do teu coração. E Deus está dizendo: eu tenho vasos que já estão aqui, estão abertos, estão fora da terra, já foram desenterrados, mas eu tenho vasos ainda, muitos vasos, que estão cheios da minha palavra por dentro, mas estão enterrados, estão escondidos, estão esquecidos. Você pode estar esquecido, mas Deus está dizendo que Ele vai te tirar do lugar onde você está. Você vai ser achado. Eu fui achado por Ele, você foi achado por Ele. Aleluia. E aquele que está se escondendo, Deus vai te achar. Ele diz: não importa se você está enterrado, se o teu sonho está enterrado, se o que Ele te prometeu está enterrado, Ele vai desenterrar, se você crer. Estes vasos, eles foram encontrados junto ao mar morto. E o que Deus falou comigo sobre essa parte, Ele diz que muitos aqui são como esses vasos. Estão
Só eles, no meio de um mar de mortos. Lá na minha casa é um mar de mortos. Você é um vaso que está lá e é para abrir caminho para aquele povo. É em você que está guardada a palavra. É em ti que Deus guardou a palavra que vai abrir o caminho, que vai libertar aquele povo. Assim como Moisés Deus deu a palavra para ele para libertar o povo. Deus colocou dentro dos pequenos vasos que estão aqui a palavra para libertar aquele povo lá onde você está. Lá no teu trabalho é um mar de mortos. Na tua casa é um mar de mortos. Lá no teu colégio é um mar de mortos. Lá onde você vive, onde você anda, tem um mar de pessoas mortas. Mas Deus está dizendo que a palavra para libertar esse povo está dentro de ti. Assim como estava ali em Moisés. Assim como Ele deu poder para Moisés libertar aquele povo. Ele está dando poder para aqueles vasos que já estão desenterrados. Você pode dizer, eu estou desenterrado, eu sou um vaso, mas eu sou tão pequeno. É pequeno, mas tem palavra minha aí, tem palavra de verdade. É pequeno, mas guarda um tesouro de Deus. E esse tesouro não pode ficar enterrado. E Deus tem vasos que Ele tem palavra, que Ele tem promessa e que Ele tem projeto, mas estão enterrando. Irmãos, a palavra principal é essa. Vasos que guardaram a palavra, que não mudaram seu jeito de ser. O mundo quer enterrar de volta. O mundo diz, vocês, 1000 anos depois, vocês ainda estão pregando a mesma palavra? 1000 anos depois e não mudou nada? Vocês não se atualizaram? O mundo está atualizado e vocês ainda estão pregando a palavra de 1000 anos atrás? E é assim que a igreja é vista pelo mundo. É assim que você é visto pelo mundo. Você está pregando uma palavra que já faz mais de 1000 anos. Essa palavra está atrasada, é retrógrada, você é quadrada. Vocês estão vivendo no passado. Todas as igrejas estão se atualizando aí. Vocês estão vivendo lá dessa palavra. Estava enterrada lá 1000 anos atrás. Vocês é que eram para estar enterrado agora. Mas Deus está dizendo, enterrados são eles no pecado. Você é vaso de Deus. Ah, mas eu sou o menor vaso de todos. Eu sou um pequeno vaso. É isso mesmo. Deus escolheu os vasos pequenos para colocar tesouros grandes. Deus escolheu coisas pequenas para fazer obras grandes. Você pode dizer, mas são só meia dúzia de vasos aqui, vivendo de uma palavra atrasada. Será que nós estamos tudo errado já? Será que nós não estamos ficando para trás mesmo? Mãos para trás, fica o Satanás. A palavra de Deus, ela ela é e ela vai sempre ser a mesma. Se alguém tentar mudar, esse alguém está fora da própria palavra. Essa é a palavra que eu tinha para entregar para os irmãos. Deus me colocou no coração. Você é vaso de Deus. Por menor que seja, por mais esquecido e escondido que seja, Deus tem projeto e promessa. Deus colocou palavra. Deus colocou o tesouro dentro do teu coração. Você não é pequeno. Você não é pequeno para Deus. Pode ser pequeno para a terra. Pode ser pequeno para o homem. Mas o que Deus colocou no teu coração é grande. Ele quer dizer, se você está enterrando, desenterra agora. Dá ouvido para Jesus. Não é para guardar, não é para esconder. Vasos que contêm a palavra de Deus, que contêm poder de Deus, coisas que só para ti Deus deu. Não é para guardar, é para trazer para fora. Ainda que seja, para o mundo pareça atrasado, mas para Deus é a palavra de Deus. Pode ser loucura para o mundo, mas para nós é poder de Deus. Amém. Aleluia, glorificado seja o nome do Senhor. Maravilhosa essa palavra, irmãos.